Alô Brasil, Adrien Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse pós-Atlético de Madrid 1, Barcelona 2. O Barcelona até tentou, mas não conseguiu a remontada, não conseguiu levar o jogo para a prorrogação, como tentou até o final do jogo. E o Atlético de Madrid está nas semifinais da UEFA Champions League. 10 anos depois, o time de Diego Cholo Simeone volta a eliminar o Barcelona da UEFA Champions League. O jogo foi disputado no Wanda Metropolitano. O Clément Turpin, árbitro do jogo, foi decisivo em alguns momentos, né? Eu achei ele muito bem nas decisões cruciais do jogo. Marcaram os gols Lookman para o Atlético de Madrid, o gol da classificação, e para o Barcelona, Lamine Yamal e Ferran Torres abriram o placar, né? O primeiro e o segundo gol do jogo foram do Barcelona, que até se meteu na eliminatória, mas aí pouco tempo depois o Atlético de Madrid diminuiu, e aí esse foi o resultado final do jogo. Mas antes de saber tudo sobre a classificação do Atlético de Madrid, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. Atlético de Madrid de volta às semifinais, voltando a eliminar o Barcelona na Liga dos Campeões depois de 10 temporadas, né? Ontem fez 10 anos aquele jogo do Griezmann, que marcou 2 gols e eliminou o Barcelona lá em 2016. E hoje, outro jogaço do Antoine Griezmann e o Barcelona eliminado para o Atlético de Madrid. O Barcelona que colocou o Atlético nas costas, né? Os primeiros 25 minutos do Barcelona foram de muita imposição, muito incisivos. Como eu falei aqui, né? Que o Barcelona precisava ser muito efetivo no ataque e jogar muita bola. O Lamine Yamal também jogou muita bola nos primeiros minutos do jogo. E aí vem o 2-0 ali com 23 minutos, um lindo gol do Ferran Torres, uma finalização sensacional, passe do Dani Olmo. E aí o Atlético de Madrid nas cordas, um minuto depois, ali aos 25, tem um lance do Fermín Lopes, que pra mim é decisivo, né? Tava 2-0, 25 minutos, e aí tem um lance do Fermín que o Musso faz uma defesaça, e o Fermín cai, né, após um choque na jogada, por conta da inércia da jogada, né, é ação em reação, assim, ele cabeceia e aí o corpo dele vai pra frente e não tem o que fazer, as chuteiras do Musso após a defesa vão no nariz do Fermín, e aí passa o que? 4, 5 minutos do jogo parado, e aí deu tempo pro Atlético de Madrid esfriar, e aí logo aos 30, né, depois desse intervalo o Atlético de Madrid tem uma jogada de ataque e diminui o jogo, então foram 25 minutos de imposição, até acho que se não tivesse o lance do Fermín, o Barcelona poderia ter feito o terceiro gol, mas o Atlético ficou nas cordas, aguentou os golpes e conseguiu a classificação para as semifinais da UEFA Champions League. O jogo seguiu o roteiro que eu falei aqui para vocês no vídeo de ontem, né, que o Barcelona ia tentar a todo custo, ia pressionar, como disse o Hansi Flick, como disse o Lamine Yamal. Até falei aqui que era uma das chaves para o Barcelona, tem um vídeo aqui nos shorts, quais chaves para o Barcelona se classificar, e era o ataque funcionar, o Lamine Yamal tá num grande dia, isso teve. A defesa funcionar, e ela funcionou quase o jogo inteiro, principalmente no primeiro tempo, ela funcionou muito bem. A pressão alta do Barcelona, até anotei, né, que o Atlético de Madrid, com 13 minutos eu anotei, o Atlético de Madrid não estava conseguindo sair da pressão do Barcelona, e estava funcionando muito bem a pressão alta. Mas aí depois disso, claro, o Barcelona não ia aguentar fazer pressão o jogo inteiro, porque senão não ia ter perna no segundo tempo. E aí aconteceu como eu falei pra vocês, claro, o ataque funcionando, a pressão funcionando, a defesa funcionando, a defesa do Barcelona foi muito bem. E aí 2, 3 lances acabaram culminando na eliminação do Barcelona, né, que custaram no jogo de hoje contra o Atlético para o clube catalão. Como eu falei pra vocês, o lance do Fermín com o Musso esfriou o jogo. E aí o Atlético conseguiu melhorar, né, o Griezmann conseguiu botar a bola no chão, acalmar o time. A gente percebia o Atlético de Madrid muito nervoso no começo do jogo, principalmente aí na figura do Lenglet e do Lenormand. O Lenglet totalmente anticompetitivo, né? Falha nos gols, nos 2 gols, ele que dá a condição pro Ferran Torres, e ele falha bizonhamente no gol do Lamine Yamal ali com 3 minutos de jogo. Ele dá a bola no pé do Lamine Yamal, que toca pro Ferran, que serve o Lamine, que sai na cara do gol. Se o Lamine pediu mano a mano, ele ganhou mano a mano aí do Simeone, e aí na cara do gol o Lenglet deixou o Lamine Yamal frente a frente com o goleiro Musso, que até tentou, mas não conseguiu. Gol do Lamine Yamal ali logo no comecinho do jogo. O Simeone, né, primeiro treinador que elimina o Barcelona na Liga dos Campeões em 3 ocasiões, 14, 16 e 2026. Curiosamente, as 3 nas quartas de finais, superou o Mourinho. Então, Simeone, como eu falei para vocês na semana passada, a pedra no sapato do Barcelona, que tentou, gente. O Barcelona, eu acho que não tem nada assim que a gente possa ser, olha, o Barcelona poderia ter feito isso aqui melhor.
Não, o Barcelona foi muito bem no jogo. Acho que o torcedor tem que estar com aquele sentimento de, olha, fizemos o que podíamos. O time lutou até o final. O Lamine falou, a gente foi eliminado, a gente vai ser eliminado pelo menos tentando. A gente vai arriscar tudo, é o último jogo na competição, então a gente vai tentar ao máximo que podemos, né? Aí com 2-1, o Barcelona vai para o intervalo e volta melhor pro segundo tempo. São 15 minutos ali de segundo tempo de muita pressão. Culmina no gol do Ferran Torres, o 3-1, mas estava impedido. Que era engraçado, né, que o Gavi, anteriormente na jogada, teve a bola na ponta, na linha do pênalti, cara a cara com o Musso, chutou no zagueiro. Aí a bola sobra pro Ferran Torres, que estava impedido. Ele marcou o terceiro gol, mas estava impedido. Um impedimento claríssimo, não tem muito o que dizer. E aí o que é que faz o Simeone? Muda, coloca o Baena e o Nico, e aí o Atlético de Madrid melhora. E aí, claro, né, também vem a parte física que o Barcelona novamente parece que sentiu no segundo tempo. O Atlético de Madrid melhorou, teve ali 10 minutos muito bons, que culmina na expulsão do Eric Garcia. Novamente o Barcelona tem um jogador expulso, né? O Eric Garcia derrubou o Sorloth ali num lance que o Atlético consegue explorar a última linha do Barcelona. Eu falei pra vocês aqui, né? O Atlético, pra se classificar, ele tinha que conseguir atacar a última linha do Barcelona, e era uma coisa que o Barcelona poderia defender muito bem. E aí nessas ocasiões aí gerou o gol, gerou a expulsão que meio que matou o Barcelona no jogo, né? O Eric Garcia claramente derrubou o Sorloth que ia na direção do gol. Achei a expulsão muito correta. O Barcelona até... reclamação porque o Koundé tá chegando ali não. Bem correta. Depois da expulsão o Barcelona tentou no abafa. O Araújo teve 2 bolas ali de cabeça nos acréscimos, mas não conseguiu. Então o Barcelona aí, mais uma vez eliminado na UEFA Champions League. A segunda eliminação com o Hansi Flick. E o que é engraçado porque o Barcelona do Hansi Flick eu acho muito bom. Mas aí sim, novamente, o modelo Hansi Flick, né, meio que roleta russa, que a defesa muitas vezes fica muito exposta, deixou o Barcelona na mão nos 2 jogos, que foi a expulsão do Cubarsí e a expulsão do Eric Garcia. Lamine Yamal, acho que é um tópico importante no jogo de hoje. Ele é falastrão, Lamine Yamal, ele é falastrão, ele gosta de falar, ele, olha, vai ser assim. Ele gosta, o Lamine Yamal é esse cara do trash talk que vai na entrevista coletiva, olha, vai ser assim. Ele falou e fez. Ele falou que ia fazer e fez, disse que o Barcelona ia tentar, disse que ia ser muito difícil, até brincou com o Simeone, deu aquela cutucada, falou e fez, principalmente o primeiro tempo do Lamine Yamal, fenomenal. O Ruggeri teve muito trabalho, o Ruggeri foi bem no jogo de hoje, mas teve muito trabalho. O Koke, o Lenormand, o Lenglet, cara, o Lamine Yamal pegava na bola 2-3, o Llorente também ajudando muitas vezes, era 2-3 no mínimo, assim, sabe? Se não 4-5, como aconteceu em algumas oportunidades. Jogou demais, gente, demais. Não tem um A, assim, pra vocês verem. Espera aí, o Lamine Yamal poderia ter sido isso ou aquilo, não tem um A. Essa eliminatória do Lamine Yamal, ele meio que foi o exército de um homem só. O Barcelona com muitos problemas, sem o Rafinha, o Lewandowski não aporta tanto mais por conta da questão física, o Rashford não entrou bem no jogo de hoje, na semana passada perdeu gols, mas o Lamine Yamal sim, um exército de um homem só. O Pedri, né, fez muita falta, até destaquei um ponto aqui para falar daqui a pouquinho sobre o Pedri não ter feito uma grande eliminatória, mas com o gol do Lamine Yamal, que é um cara que o tempo inteiro tá gerando perigo, o tempo inteiro gerando perigo. Chegou à marca de 40 participações em gols na temporada, supera a temporada passada, são 23 gols e 17 assistências. Uma temporada muito boa, dependendo da Copa do Mundo, pode até ser que ele pinte aí como o melhor jogador do planeta, mas uma certeza a gente tem com o Lamine Yamal, que se ele não tiver lesão, se ele não se perder na parte extracampo, ele vai dominar o futebol mundial pelos próximos 10 anos. Sensacional a atuação do Lamine Yamal, e vale lembrar, ele tem apenas 18 anos, então a partida de hoje dele foi sublime, ele tentou 12 dribles, conseguiu efetuar 8, uma nota nos aplicativos aí de quase 9, então o Lamine Yamal jogou demais, assim, gol, tentou dar passe, cruzamentos, tudo. Não entendi no final como o Hansi Flick deslocou ele, eu não gostei, eu acho que o Hansi Flick meio que tirou a melhor característica dele quando desloca ele no final do jogo para colocar o Rony Bardghji, mas aí já era um Barcelona no abafa, com a menos, então não tem muito o que dizer do final do jogo do Lamine Yamal, que fez uma partidaça. Outro cara que fez uma partidaça até melhor que o Lamine Yamal
foi o Musso, o cara da eliminatória dos 2 jogos, eu diria. Pegou muito hoje de novo, parou o ataque do Barcelona em algumas ocasiões. O lance do Fermin ali, no queima-roupa, uma defesa espetacular do Musso. Tem o lance do Ferran Torres, então assim, tem a jogada com o Lamine Yamal com 1 minuto de jogo. Então é um Musso que defendeu muito no jogo contra o Barcelona, foi o cara da eliminatória, foi o craque do jogo de novo, então é um goleiro que calou assim, né? Todo mundo tava na dúvida por conta do Oblak que tá no banco de reservas, mas o Musso teve uma atuação esplendorosa. Koke e Griezmann, né? Esses jogadores lendários vão ser lendas do Atlético de Madrid. Fizeram uma eliminatória também sensacional dos 2 jogos. Mas na partida de hoje eles resgataram o Atlético de Madrid. Um resgate do Koke e do Griezmann do Atlético de Madrid, principalmente o Griezmann, o tempo inteiro se apresentando ali nos meio-campistas, dando trabalho aos zagueiros do Barcelona, não parava de correr em nenhum momento, eles deram ritmo ao Atlético. Nos piores momentos do time no jogo, eles foram os caras que pensaram assim, a gente viu o Koke conversando com o Musso, olha, vamos fazer aqui, o Koke se apresentando entre os zagueiros, e aí o Griezmann vindo para o meio para fazer essa ajuda, então assim, sensacional a partida do Koke e do Griezmann, merecem, né, esses caras que são históricos no Atlético de Madrid, mereciam, o Koke vai ficar, mas o Griezmann não tá se despedindo aí da Liga dos Campeões, hoje poderia ter sido o último jogo dele na competição, e ele foi muito bem. Outro cara que foi bem com poucos minutos foi o Sorloth muito bem nos poucos minutos que teve na eliminatória, marcou o segundo gol lá no Camp Nou, e no jogo de hoje gerou a expulsão do Eric Garcia, então o Sorloth muito bem. É um bom ativo, é um bom reserva para o Diego Cholo Simeone. Agora um cara que me decepcionou, que eu não gostei dos 2 jogos dele, na semana passada ele sai no intervalo por precaução, é o Pedri. O Pedri foi uma decepção na eliminatória. Não gostei nada dos jogos dele, não chamou a responsabilidade, não apareceu, muito bem marcado pelo Llorente, pelo Koke, sempre ali muito bem vigiado, mas assim, a impressão que dá é realmente que faltou gás. O Pedri fisicamente tá esgotadíssimo, deve até ser poupado nos próximos jogos aí, porque você percebe um Pedri totalmente esgotado fisicamente, ele não consegue. Você vê algumas coisas que o Pedri faz bem, ele não tem conseguido, então não gostei nada, uma decepção até pro Lamine Yamal, que tava sozinho, né? Os melhores jogadores do Barcelona, né? Rafinha, Lamine Yamal e Pedri. O Lamine Yamal tava só porque o Rafinha fora, o Pedri muito mal fisicamente, não jogou bem em nenhum dos jogos, então o Lamine Yamal ficou sozinho, né? Falando da parte física, eu gravei um vídeo aqui no canal, tem 1 mês eu acho, ou antes da data FIFA, falando que a parte física do Barcelona é muito preocupante, porque ó, muitos jogadores cansados aparentemente, fisicamente muitas lesões, e que era preocupante e podia pesar para o Barcelona ao longo da temporada, poderia ser o que atrapalhasse o time catalão a disputar o título, e foi o que aconteceu. Fisicamente o Barcelona chega definhando, muitos jogadores estavam em campo muito mal, o Gerard Martin jogando no sacrifício, que saiu machucado no último sábado, Pedri cansadaço, o De Jong voltando de lesão, o Lewandowski não tem condições de jogar o tempo inteiro. Assim, sabe, você percebe que o Barcelona fisicamente não tá bem e pesou novamente, o Barcelona ruiu, a parte física foi que ruiu a temporada do Barcelona, lesões, cansaço, foram pesando, sabe, o Barcelona não pôde contar com seus principais jogadores que eram o Rafinha, fora o De Jong que jogou o quê, 15 minutos na eliminatória contra o Atlético de Madrid, então pesou muito, né, então foi o grande fator, acho, pro Barcelona, que quando deu ali 60, 65 minutos, a gente pôde perceber que o Barcelona tava pior fisicamente do que o Atlético de Madrid. Um cara que foi muito bem, que eu até gravei vídeo na semana passada, que era uma preocupação do Hansi Flick, era o Ferran Torres. Voltou a marcar no final de semana, voltou a marcar hoje, meio que afastando aí essa crise de gols que ele não marcava há 14 jogos. O Lewandowski também não marcava gols e não tem marcado gols com tanta frequência, mas aí depois da data FIFA foi afastando, né, esse problema. O Lewandowski já marcou, o Ferran Torres voltou a marcar, foi muito bem hoje, né? Por fim, vamos falar sobre a decisão dos árbitros. Eu acho que a gente tem que falar, o Clément Turpin tava meio perdido, principalmente ali no decidir se a bola era de quem era a bola, né? Muitas vezes deixando na mão do bandeirinha. Mas nas decisões cruciais do jogo, ele acertou em todas. Primeiro que eu acho... Por que eu tô falando das decisões do Clément Turpin? Porque eu tenho certeza que o Barcelona vai reclamar. O Barcelona vai reclamar sobre o Clément Turpin ter interferido no jogo, sobre o Clément Turpin
A gente foi roubado, não sei o que. Não, o Barcelona, o Clermont foi muito bem, mas assim, ele acertou nos 3 lances cruciais do jogo, que foi a, o lance do Fermin, que não era pênalti, a expulsão do Eric Garcia corretíssimas, e não era pênalti no Dani Olmo já no final do jogo. O Barcelona volta a cair na Liga dos Campeões, são 11 anos aí sem chegar em uma final e novamente decepciona a sua torcida. Deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se chegou até aqui, curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. Valeu e até a próxima!